Quem já abriu a Bíblia em João capítulo 6, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, porque Deus tem um recado para o nosso coração. Olha o que diz a Bíblia. Então Jesus, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram e ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Diga amém. Ora comigo, diga assim: Senhor Deus, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem hoje é o sacrifício. É interessante que esse texto aqui, Jesus havia realizado muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus e a multidão que recebera esse milagre de Jesus estava acompanhando a ele. E aí Jesus chama Filipe e pergunta: Filipe, o que nós podemos fazer para dar uma refeição para essas pessoas? Aí Filipe disse: Senhor, 200 denários de pão não seriam suficientes para alimentar toda essa multidão. Aí Jesus olha para ele e diz: dai-lhe voz de comer. E aí ele disse: vocês digam para todas as pessoas se assentarem nessa grama, e olhe e verifique se alguém tem alguma coisa. E aí ele descobriu que tinha um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele pegou esses 5 pães e 2 peixinhos e entregou nas mãos de Jesus. E Jesus começou a repartir o pão, entregar o pão para os discípulos, e os discípulos foram entregando para as pessoas. E a Bíblia diz que naquele dia 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, foram alimentados. Depois desse milagre, Jesus sai desse lugar e ele fala com os discípulos: olha, vocês vão à frente, que depois eu vou encontrar com vocês. Jesus ia pegar um barco juntamente com seus discípulos para atravessarem o mar da Galileia e chegarem na cidade de Cafarnaum. Os discípulos foram à frente e eles foram sozinhos, e depois Jesus veio andando sobre o mar para encontrar-se com eles. E aí eles chegaram na cidade de Cafarnaum. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na cidade de Cafarnaum, aquela multidão que tinha sido alimentada por Jesus, que tinha visto os milagres que ele havia feito, percebeu que Jesus já não estava mais ali naquele lugar onde ele havia feito o milagre da multiplicação dos pães. Então eles também viram que alguns barcos estavam chegando lá no lago de Tiberíades, e eles falaram assim: vamos pegar esse barco e vamos atravessar para a gente ir lá para nos encontrarmos com Jesus. E aí eles atravessaram o lago e foram até a cidade de Cafarnaum, e Jesus estava lá, e eles fizeram a pergunta, eles disseram: Senhor, desde quando o Senhor está aqui? Aí Jesus falou assim: olha, eu já sei, vocês estão me procurando, não é porque eu fiz os milagres, não é porque eu fiz as maravilhas, vocês não estão me procurando porque eu multipliquei os pães para vocês. Vocês estão me procurando porque vocês querem um alimento que perece. Vocês querem uma comida que perece. Vocês querem uma comida que
estraga, que acaba. Aí ele disse: vocês precisam me procurar para a comida que permanece, vocês precisam me procurar para o pão que permanece. Aí ele disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Vossos pais comeram do maná e eles morreram. Eles comeram do maná e eles morreram. Então eu queria dizer para vocês que não foi Moisés que deu o maná para eles, foi o Pai dos céus que deu o maná para eles, foi o Pai do céu que deu o pão para eles se alimentarem diariamente. E alguns deles queriam pegar o pão e guardar para o outro dia. Então eles pegaram o pão e guardaram para o outro dia. Só que quando eles foram comer o pão estava estragado, porque o propósito de Deus era sustentar as pessoas diariamente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus queria que eles dependessem dele diariamente para serem sustentados por ele. Então Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu para vocês. Então Jesus pega aquela experiência lá do passado e traz para a realidade do presente. E aquelas pessoas, elas estavam apegadas ao passado, elas estavam com uma memória seletiva, porque elas, na verdade, naquele tempo atrás, elas preferiram o Egito, elas achavam que o Egito estava dando para elas uma alimentação farta e elas não precisavam sair de lá, mesmo estando escravas no Egito. E Jesus chega para elas e diz: olha, Deus tirou vocês da escravidão e levou vocês para o deserto, e no deserto Ele alimentou vocês diariamente com o pão que descia do céu. E vocês precisam saber hoje que eu sou o pão que desceu dos céus. Eu multipliquei os pães para vocês entenderem que eu sou o pão. O meu corpo é o pão, o sangue que eu estou derramando para vocês é a vida que vocês precisam. Então eu sou o pão da vida, eu sou o pão para vocês. Vocês precisam se alimentarem de mim. Então Jesus é o maná do céu. Na verdade Jesus estava dizendo para eles assim: olha, eu sou o provedor de vocês, eu estou provendo para vocês, eu estou mostrando para vocês que vocês necessitam é do pão do céu. Então o texto bíblico nos dá margem para a gente entender que Jesus é aquele que provê para mim e para você. Eu posso estar pregando para alguém aqui hoje que Jesus é a provisão de alegria para você, Jesus é a provisão de paz para o seu coração que está em guerra, Jesus é a provisão da bênção de Deus para as pessoas que talvez estejam aqui hoje se sentindo amaldiçoadas, separadas e distanciadas de Deus. Jesus é a provisão de Deus para as pessoas que têm necessidades. Jesus supre todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. A palavra dele diz: meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então a provisão de Deus está aqui, a provisão de Deus está agora neste lugar. Então o que fez Jesus multiplicar o pão para as pessoas foi o que entregaram nas mãos dele. Então quando ele pega o pão, ele parte o pão e ele se identifica com aquele pão e ele diz para as pessoas: eu sou o pão que vocês precisam. Ele fala do sangue dele, o sangue da aliança. Ele diz: esse é o sangue que precisa jorrar na vida de vocês. Vocês precisam ter a vida que eu tenho em vocês. Vocês precisam ter o alimento que eu tenho em vocês. O alimento que eu sou precisa estar em vocês. Vocês precisam do pão da vida. Quem está entendendo, diga amém. Então esse é o sacrifício dele por nós, a entrega dele para a nossa vida. Então hoje eu quero compartilhar com você rapidamente 3 princípios sobre o sacrifício de Jesus e o que esse sacrifício trouxe para nós. Em primeiro lugar, o sacrifício de Jesus trouxe para nós salvação eterna. A Bíblia diz que em João 6, 37 a 39, que todo aquele que o Pai me der virá a mim,
mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu o ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele, tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então todos os que vieram a Jesus, todos os que vêm a Jesus, eles recebem a vida eterna. Todos que vêm a Jesus, Ele não rejeitará, Ele não desprezará essa pessoa. Então eu não sei, mas eu queria dizer para você nesta noite, pode ser que você ainda não nasceu de novo, e Jesus está chamando você hoje para nascer espiritualmente. Jesus está chamando você hoje para ser atraído pela presença dEle. Jesus está te chamando hoje à noite para você ser liberto ou liberta completamente, poderosamente por Ele. Jesus está te chamando hoje para que você entenda que você pode ser ressuscitado, para você ser ressuscitada espiritualmente. Jesus está chamando você hoje. Entenda uma coisa: a salvação que Deus te oferece é obra dele para você do início até o fim. A salvação nasceu no coração de Deus desde o jardim do Éden, quando o homem transgrediu as leis de Deus. Deus planejou a salvação para ele, para que ele saísse da situação de masmorra em que estava e viesse para o reino do Filho do seu amor. Então a salvação, ela começou em Deus e ela só vai terminar em Deus. Então Deus começa todas as coisas e Ele termina todas as coisas. A sua vida começou em Deus, a sua vida espiritual começou em Deus, e Deus planejou a eternidade para você. Então a salvação de Deus para você é eterna, a preservação de Deus para a sua vida é eterna, a satisfação de Deus para você é eterna, a segurança que Deus dá a você é eterna, a sustentação da sua vida, Deus permitir que você continue vivo para sempre, é eterna, é de Deus para você. Você tem que entender uma coisa: a duração da sua vida não é entre o berço e a sepultura, a duração da sua vida em Deus é eterna, porque tudo começou nele, tudo continua nele e tudo terminará nele. Desde o dia em que Deus colocou você no ventre da sua mãe e Ele gestou você ali, e você foi crescendo em Deus, e aí a sua vida veio a esta terra, e você está cumprindo a sua missão neste lugar, e aí você está percebendo que os segundos estão passando, que os minutos estão indo embora, que os dias, as horas estão passando, que os dias estão indo embora, as semanas estão indo embora, os meses estão indo embora, e os anos estão indo embora, e a terra está girando, e você, sem perceber, você está indo para perto de Deus, e hoje você está mais perto de Deus do que ontem, e amanhã você estará mais perto de Deus do que hoje. A sua vida está girando para encontrar com Deus na eternidade. Então você está caminhando em direção a uma ressurreição feliz e abençoada com Deus. A sua vida está num processo de salvação eterna com Deus. Deus tem uma visão para você, e a visão é você entender que tudo que Deus faz para você é eterno. Jesus disse em João 6,47: eu lhes asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Diga assim: eu tenho a vida eterna. Então se você tem, você tem. O verbo está no presente. Então você tem hoje, você tem amanhã, você terá para sempre. Se você é salvo, você está salvo para sempre. Você não perde a sua salvação. Você está garantido, peremptoriamente garantido, para morar com Deus na eternidade. Nada, absolutamente nada, pode tirar você agora da presença de Deus.
O diabo não pode tirar você da presença de Deus, porque ele é criatura. O diabo não pode tirar você da presença de Deus, porque ele sabe que ele é menor do que Deus, e o que Deus colocou dentro de você é infinitamente maior do que ele. Deus te salvou para sempre, então a sua salvação está garantida. Diga amém, irmão. A Bíblia diz em João, capítulo 6, versículo 39, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então no último dia, você não vai ficar ali. Aquela terra que recebeu esse corpo, a Bíblia diz que a terra recebe o corpo, porque ela veio da terra, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Então você entra naquela urna ali, mas você não vai ficar ali, porque tem uma ressurreição já prometida para a tua vida. Diga amém, irmãos. Você não vai ficar ali, não existe limbo para você, existe salvação para você. Amém, gente? Existe ressurreição para a sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração você crê para a justiça, e com a boca você confessa para a sua salvação. Então a salvação está garantida para você. Amém, gente? Em segundo lugar, o sacrifício de Jesus trouxe perdão dos pecados. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá pendurado na cruz do Calvário, quando ele estava lá naquela cruz agonizando naquele lugar, ele olha para a multidão que está lá embaixo e ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem das coisas erradas que eles estão fazendo. E aí ele dá um brado lá da cruz e ele diz: Tetelestai, Tetelestai. Ele queria dizer que a obra de Deus estava completa, a obra de Deus está consumada. Deus cumpriu tudo o que ele precisava cumprir para que eu e você recebêssemos o perdão e tivéssemos o direito à vida eterna. Jesus fez a obra completa, ele fez tudo de forma completa para mim e para você. Então hoje eu e você podemos ter uma reconexão com os céus, uma reconexão com o Pai. A nossa vida hoje é uma vida diferenciada, e você não precisa mais carregar o peso da culpa, porque o sacrifício de Jesus te limpa de todo pecado. O sacrifício de Jesus tira da sua vida todo o erro, e você descobre nele que você não é o seu pecado, você não é o seu erro, você não é as suas mazelas, você não é as suas taras, você não é as suas manias. Você é um filho, você é uma filha de Deus, uma pessoa perdoada, porque o sangue que ele derramou lá na cruz foi exatamente para perdoar você e limpar você completamente. Então eu queria dizer para você que tem perdão para todas as pessoas que crê em Jesus, porque com Jesus agora você tem uma vida limpa, uma vida purificada. A sua ficha agora com Deus está limpa. Você não tem mais agora nenhum problema com o pecado, nenhum problema com Deus, porque agora Deus zerou os pecados da sua vida. Você não precisa mais viver a sua vida na prática do pecado, porque Jesus já fez tudo para você não precisar ficar agarrado às coisas erradas. Então a sua vida agora não é mais dominada pelo pecado, não é mais conduzida para o erro. A Bíblia diz que aquele que bebia não bebe mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que estava envolvido numa vida de sexual distorcida não vai viver mais, aquele que tinha um problema moral não vai ter mais, aquele que estava vivendo de uma forma errada não estará vivendo mais, porque o sangue de Jesus foi que ele derramou na cruz, foi para limpar e perdoar os pecados de todas as pessoas que creem em Jesus de todo o seu coração. Diga amém, irmãos. Jesus te purifica de todo o pecado. Deus já te limpou de toda contaminação tóxica, tudo aquilo que fazia você se sentir mal, se sentir um nojo, se sentir uma pessoa suja. Jesus já resolveu tudo isso lá na cruz do Calvário, para você não ficar mais dependente dessas coisas que alejam a sua vida e deixam você numa condição subhumana como ser que Deus criou. Jesus quer mudou tudo para você, só para você viver uma vida limpa e uma vida perdoada.
Entenda uma coisa, Ele te purifica porque o sangue dele é perfeito. O sangue dele não tem nenhuma contaminação. O sangue dele é puro, é perfeito, e por isso ele pode te purificar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. Então Jesus Cristo já morreu na cruz para que você fosse perdoado e não precisasse mais carregar nenhuma culpa pelo pecado. Jesus Cristo fez tudo por você. Jesus Cristo quer ver você limpo. Jesus Cristo quer ver você liberto de toda acusação que vem sobre a sua alma, porque o sangue dele te purifica de todo o pecado. O perdão é a chave que destranca a porta da amargura e as algemas do ódio. O perdão é a chave que destranca as portas da amargura e do ódio. Pessoas que ainda estão amarguradas, pessoas que ainda se sentem envenenadas, pessoas que ainda têm ódio no coração, elas precisam do perdão de Deus. Elas precisam entender que Jesus já morreu na cruz para perdoar esse pecado que essa pessoa carrega. O perdão é um poder que quebra o concreto do passado e abre novas possibilidades para o futuro. Eu quero dizer para você que Deus quer te perdoar e abrir novas possibilidades para você no futuro. Você tem que entender que a sua vida em Deus é eterna e você não precisa ficar carregando uma mochila pesada com tantos problemas na sua vida. Você pode ter uma vida limpa, uma vida purificada em Deus. Deus não está interessado nos seus pecados. Ele não tem alegria nos seus pecados. A Bíblia diz que Ele pega os seus pecados e Ele lança os seus pecados nas profundezas do mar, para que Ele não se lembre mais dele. Então, se Deus não está interessado em se lembrar dos seus pecados, você precisa também apagá-los da sua vida, tirá-los da sua vida. Você não pode continuar sendo uma pessoa que tenha acessos a coisas que te contaminam, que te maltratam, que te machucam e que levam você a uma vida subhumana. Você precisa reconsiderar tudo aquilo que está na sua mente e no seu coração. Talvez você precise reprogramar, reconstruir. Você precisa desconstruir muita coisa que tentaram colocar na sua mente e no seu coração e que te fazem pecar diariamente, constantemente, conscientemente, sabendo que é errado. Jesus já morreu para você ficar livre do seu pecado. Então você pode deixar. Você pode parar. Se você está aqui hoje, você precisa de um conserto com Deus. Entenda uma coisa: Ele tem salvação para você, Ele tem perdão para você. Você não pode ficar com a sua vida assim. O que Deus espera de você é que você tenha uma vida perdoada. O que Deus espera de você é que você tenha uma vida limpa, uma vida purificada, uma vida santificada, uma vida sem pesos, uma vida sem condenação, uma vida sem culpas que fazem você sofrer todos os dias. E às vezes você entra aqui para uma celebração como esta e você está com o seu semblante triste, porque você sabe que você está fazendo alguma coisa que você não poderia fazer. E você tem consciência disso, e hoje Deus está cobrando isso de você, um conserto na sua vida, para que você tenha uma vida perdoada, uma vida perdoada, uma vida tranquila, uma vida leve, uma vida abençoada. Eu acho que você podia aplaudir ao Senhor por isso. Em último lugar, a banda pode subir. O sacrifício de Jesus trouxe alimento para a alma. Em João 6,35, Jesus falou assim para os discípulos e para toda a multidão: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Eu sou o pão da vida. E aquele que crer em mim nunca
terá sede. Então Jesus declara: eu sou o pão da vida. Então ele era o pão da vida. Quando as pessoas estavam no deserto, precisando do alimento, e ele disse agora: eu sou o pão da vida, e eu serei o pão da vida. Jesus está dizendo assim: eu alimentei aquela multidão no deserto, e sou eu que alimentei essa multidão aqui, e sou eu que vou alimentar a multidão na frente, no futuro. Então entenda uma coisa: Jesus é a fonte suprema do alimento espiritual. Ele é a fonte suprema do sustento espiritual. Jesus é a nutrição espiritual eterna para todas as pessoas. Jesus é essencial para a sua vida. Ele é essencial para nós. Ele é a nutrição para nós. Ele é o nutriente que precisamos para estarmos fortalecidos, para estarmos andando, para estarmos vivendo. Jesus é essencial para a minha vida física. Ele é essencial para a minha vida física. Ele é essencial para a minha vida emocional. Jesus é essencial para a minha vida espiritual. Ele é essencial. Então ele é essa pessoa que promete para mim e para você, que nele cremos, que nunca teremos fome, nós nunca teremos sede, porque ele sacia a nossa fome espiritual, ele sacia a nossa fome emocional, ele sacia a nossa fome física. Ele alimentou as pessoas com o pão, entregando para as pessoas, para mostrar para elas que ele é o pão, ele é o pão, ele é o pão, o corpo dele é o pão. E ele disse: o meu sangue é a vida. Então eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus é o pão da sua vida, que o sangue dele jorra em você. Jesus é o pão da vida. Sabe, gente, Jesus convida as pessoas para buscarem nele a verdadeira satisfação para todas as necessidades, aquelas necessidades mais profundas de uma vida. Jesus, ele é o pão para essas pessoas. Hoje Jesus te chama para um relacionamento com ele, onde a sua fé resulta em uma plenitude espiritual que supera qualquer experiência que você venha a ter na terra. Jesus, ele quer suprir as suas necessidades, que supera toda a experiência que você vai ter aqui nessa terra. Uma coisa que você precisa saber é que a sua maior necessidade está na sua alma. A sua alma grita por Deus. A sua alma tem sede de Deus. A sua alma tem fome de Deus. A sua alma está gritando para Deus. A sua maior necessidade está dentro de você. Você tem fome de Deus. Você tem fome de Deus. Aquele povo, aquela multidão que Jesus alimentou, estava agora com seu organismo, seu físico alimentado, muito bem alimentado. E aí eles vão atrás de Jesus, e Jesus declara: eu sou o pão, o meu sangue é a vida para vocês. E aí eles disseram, a Bíblia diz, você pode ver aí em João 6:34,
eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles queriam ser alimentados da alma, eles queriam ser curados totalmente nas suas emoções. Então eles queriam ser curados fisicamente, mas eles queriam também ser curados emocionalmente, eles também queriam ser curados espiritualmente. Sabe, gente, não é o pão da terra que cura a alma, não é o pão da terra que cura a alma, é o pão do céu que cura a alma, é o pão do céu que cura a alma. Foi Timóteo Keller que disse: a cura que Jesus oferece não é superficial. A cura que Jesus oferece alcança as profundezas da alma, e ela vai transformando as pessoas de dentro para fora, de dentro para fora. A sua maior necessidade está dentro de você, dentro de você, dentro de você. Em João 6,48, Jesus falou: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão não vai morrer. Quem comer desse pão não vai morrer. Está aqui o pão que desceu do céu. O pão é Jesus. Então coma desse pão, pegue esse pão, coma desse pão, pegue esse alimento que você precisa para ficar de pé, para ficar fortalecido, sustentado espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. O pão representa a fidelidade de Deus com você. Todo dia Deus é fiel com você, e tem um pãozinho lá na sua mesa. Só essa semana do jejum que não vai ter. O pão representa a fidelidade de Deus com você. O pão representa a provisão de Deus para você. Deus provê os recursos para você ter o pão. Então ele representa a provisão de Deus para você. Todos que estamos aqui hoje tivemos a experiência da provisão de Deus. Você almoçou, você tomou seu café. Não, seu café não. Você tomou seu chá. Você teve uma experiência com Deus. Você lanchou, você tomou seu banho, você se vestiu e você está aqui. Você ofertou, você contribuiu. Então você experimentou a provisão do céu hoje. Deus proveu para você. O pão, ele representa a presença de Jesus. Jesus está com você todo dia. Então ele está em você. O corpo de Jesus agora está em você. Você é o corpo de Cristo na terra. Então aonde você vai, Jesus vai com você. Se você vai à praia, Jesus vai com você. Se você vai ao mercado, Jesus vai com você. Se você vai ao shopping, Jesus vai com você. Se você vai ao estádio de futebol, Jesus vai com você. Aonde você for, Jesus vai com você. Seja no trabalho, na escola, seja no restaurante, Jesus vai com você, é o corpo. Então, representa a presença. Você não tira mais a presença dele da sua vida. Você está vivendo na presença dele constantemente. Mas o pão também representa a prosperidade. Você representa a prosperidade. Então você entende que agora na sua vida não tem nada quebrado.
Na sua vida não tem nada desajustado, na sua vida não tem nada arruinado, na sua vida tudo acontece direitinho. Você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa que tem ordem, que tem organização, tem planejamento na sua vida, tudo está organizado na sua vida. Então você está prosperando, você está melhorando a cada dia. Você tem saúde, você tem paz no coração, você tem alegria, você tem amor para repartir com as pessoas. Você é uma pessoa próspera. Tem muita coisa de Deus na tua vida. Você tem o pão na vida. Entenda uma coisa, Jesus falou: aqui está o pão que desceu do céu. Que tipo de comida você tem comido? Infelizmente tem pessoas que têm se alimentado de comida estragada. Dependendo de como você está vivendo, sua vida não está boa. Você chegou aqui precisando de um alimento sólido, que te fortaleça e que te projete para novos níveis em Deus. Sabe, Jesus tem promessa para você. Hoje eu queria dizer para você: pare de comer coisas estragadas. Comece a se alimentar de Jesus. Jesus te convida para você vir a Ele e encontrar nele o descanso que você precisa. Jesus tem uma promessa de alívio para você, de restauração espiritual para a sua vida. Ele quer que você encontre nele força, conforto, refrigério, descanso. Sabe, Ele disse na sua palavra em Mateus 11:28: vinde a mim todos vocês que estão cansados. Já está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar vocês, eu vou tirar o peso de vocês, eu vou ajudar vocês. Com Jesus, o melhor de Deus sempre está por vir para nós. Eu quero concluir essa palavra para você e dizer que em João 6,58 Jesus falou para a multidão: este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná, mas eles morreram. Eles morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, 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 viverá para sempre. Você podia aplaudir o Senhor por isso. Sua vida não termina na sepultura. Você vai viver para sempre. Para sempre. Para sempre. Jesus é o alimento que você precisa. Jesus é a força para hoje. Ele é força para hoje. Jesus é suficiente. Jesus basta para você. Jesus é a força para hoje. E Jesus é a esperança para amanhã. Jesus é suficiente para a sua cura. Jesus é suficiente para curar você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente.